Agora que já vimos como é que funcionam as derivadas elementares quando nós temos funções com duas ou mais variáveis independentes, vamos perceber como é que nós devemos agir quando as funções não são elementares e não podemos aplicar apenas estritamente pela forma como nós vimos anteriormente. Como seria uma função não elementar, ou seja, composta? Basta que o argumento não seja apenas x, ou seja, basta que a multiplicar pelo argumento não esteja de forma omissa 1 vezes x. Normalmente omitimos 1, fica só x. Pode estar 2x, 3x, 10x, pode estar apenas menos x, que é menos 1 vezes x, ou outra coisa mais complexa, onde nós percebemos claramente que é logo uma função composta. Imaginem, por exemplo, esta função, cuja imagem da função é f de x, y. Portanto, temos duas variáveis independentes. Mas espera aí, imaginemos que o x é igual a 2t, por exemplo. E o meu z é exatamente igual a t ao quadrado. Eu tenho aqui uma composição, porque o valor que está no argumento vale alguma coisa em relação a ainda outra variável que eu aqui tenho, que é o t. Portanto, nós concluímos que esta função é uma função indiretamente é uma função de t. Mesmo que eu tenha ali primeiro o x, como o x vale depois qualquer coisa, é como se eu tivesse algo mesclado, como se eu juntasse no bloco, mas lá dentro aquilo tem lá mais coisas. No fundo é exatamente isso. Se tiver só o x ou o y, não é composta, está tudo bem, mas se o x, na verdade, for uma função em ordem de outra variável, ali está omisso, mas ali é como se estivesse assim. Isto agora talvez se lembrem de análise 1. Em análise 1 tínhamos, por exemplo, quando era a derivação implícita, que nós também vamos ver, eu tinha o meu y sendo uma função também de x. Aqui não é o seu caso, é todas as variáveis independentes serem em função de outra variável. Quando temos esse caso, então temos aqui uma função composta. O caso 1 é quando só depende de uma outra, e o que nós fazemos é isto. Escrevemos d. Este D significa o quê? O D reto significa que é a derivada total. É igual ao quê? Este símbolo é a derivada parcial. Portanto, eu vou derivar a função em ordem uma das variáveis. Estamos em mais variáveis, já vimos como é que seria isso. Começo a derivar em ordem a x. Depois o que é que eu faço? Reparem, aqui parece igual. Mas aparece em D. Porquê que aparece em D? Eu agora vou fazer a derivada da função x em ordem da tal variável. Tal variável, neste caso em particular, é o t. É um caso mais simples. Mas porquê é que aparece ali o D, o D normal? Como nós escrevemos no português. Porque agora já é a derivada total. Sempre que eu só tenho uma variável segundo a qual eu posso derivar, é uma total, não é parcial. Porque para haver parcial tem que haver várias independentes segundo as quais eu posso fazer as minhas derivadas parciais. Não existe, porque aqui o x só depende do t. Depois passamos à outra parte. Eu vou derivar função parcialmente, porque agora vou fazer em ordem y, e depois faço a derivada de y em ordem a t. Simples assim. No caso 2, olhamos agora para o lado direito, temos algo muito parecido. Mas o que é que acontece aqui? O x não é só em ordem a t. O x é uma outra função que está em ordem às variáveis s e t. Portanto, indiretamente, a função está em ordem das variáveis s e t indiretamente, por eu ter aqui uma composição. Ok? O x está em função das variáveis s e t e o y em função das variáveis s e t. Tão simples quanto isto. Mas agora já não é uma. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, só por fazer isto separadamente, isto era igual ao que nós já tínhamos visto, no caso 1, mas nós vamos ter que fazer para as duas variáveis. Isto é, isto é a maneira mais simples de eu fazer. Subdivido, faço primeiro como se fosse só para uma, depois como se fosse só para a outra. É tão simples quanto isto. E desta forma eu vou ter aqui não derivadas totais, porque se a função indiretamente tem ordem a outras duas variáveis, se há duas variáveis, eu aqui não posso, mesmo que eu faça em separado, não posso ter totais. Vai ser parcial de uma, parcial em função da outra variável.
mas no fundo vai ser exatamente a mesma coisa. Cuidados, quando eu estou a fazer esta derivada aqui, e que é parcial porque poderia ser em ordem a t, mas aqui estou a começar por fazer em ordem a s, que eu fiz aqui na parte de cima, aqui neste aqui. Reparem aqui uma coisa, quando eu estou a fazer isto, já vou ter uma função que tem ordem S e a t. Significa que se eu estou a fazer em ordem à variável S, o t é uma constante. Enquanto que no outro, ali no caso 1, eu só tinha o S para fazer. Quando eu fazia a derivada total de x em função a t, eu só tinha uma variável, era mais simples. Aqui vamos também ter que aplicar a questão de estou a fazer em ordem 1, então a outra vai ser constante. Tão simples quanto isto. Aplicando já na prática, este caso 1, em que eu tinha uma composição em que o x e o y, que normalmente seriam as variáveis independentes da função, elas também têm uma outra expressão em função a outra variável, que neste caso seria o t. Então a expressão da função é esta. Aquele menos 1, atenção, não é o inverso, não é 1 sobre aquela tangente. É função inversa, portanto o arco tangente. O x representa isto, é elevado a t, função exponencial, e o y representa isto. O que é que eu quero encontrar? A derivada total da função em ordem àquela outra variável que é t. Para isso, nós vamos ter que usar esta expressão. Derivada total, há uma composição em ordem apenas a uma ou outra variável, portanto, eu preciso do quê? Das derivadas parciais da função em ordem x e y, e depois esse x e y em ordem a t. Que isso, como só há uma, será mesmo derivada total. Por isso é que tem este d normal. Aqui eu tenho a derivada da função inicial. Pode baralhar como é que eles chegaram àquela derivada. Eu vou aqui escrever a fórmula da derivada do arco tangente. Eu escrevo arco tangente e não menos 1 para não baralhar. Para as pessoas saberem mesmo que é função inversa e não o inverso da tangente. Vou fazer como se o argumento fosse só x. A regra seria a seguinte. No caso x, não seria preciso escrever isto no denominador, mas na prática podem sempre pensar assim: a derivada do argumento sobre 1 mais o argumento ao quadrado. Se o argumento não for x, se for outra coisa, é só adaptarmos. Portanto, vamos lá ver aqui. Aqui, se fizerem que é a derivada do argumento. Qual é o argumento neste caso? Y sobre x. Como é que eles obtiveram isto? Uma forma fácil é fazer simplesmente a regra do quociente. Derivar y vezes x menos y vezes derivada de x sobre x ao quadrado. E terem atenção que aqui a variável segundo a qual estamos a fazer a nossa derivada é o x. Ou seja, sempre que eu estou só a derivar y sozinho, isso é zero. E se estiver multiplicado por outra coisa qualquer, vai arrastar tudo, vai ficar tudo zero. Porque se eu multiplico qualquer coisa por zero, não interessa, o resultado vai ser zero. Tão simples quanto isto. E aqui em baixo, eles meteram o argumento ao quadrado. Seguiram a mesma regra, depois aqui simplificaram. Para a outra, fizeram exatamente o mesmo, mas atenção, agora o x é que é constante, o y é que é a variável segundo a qual estamos a fazer a nossa derivada. Não baralhar aí. Depois, eu quero saber, em função às variáveis que seriam as independentes, quero fazer a sua derivada em função à outra variável, at. E o e elevado a t, a derivada mantém-se igual. Ali como está só t, isto é uma função elementar, a derivada elementar não mexe. Aqui já não. Aqui 1, derivada de uma constante é zero. E aqui como é que isto fica? Na derivada eu mantenho menos, é como se fosse menos 1 vezes qualquer coisa, menos 1 é uma constante vezes a derivada do restante, é elevado a menos t, mantém, só que depois como não está só t, é menos t, eu tenho que multiplicar pela derivada disso. Isto é o que diz a derivação da função composta, tal como nós já tínhamos visto, nomeadamente no primeiro semestre. Desta forma, eu só tenho que colocar aqui os valores, ok? Encontrar o resultado. Sendo que no final, isto pode ser exigido pelo professor, que é substituírem aqui os x's e os y's pelos seus valores verdadeiros, que é x igual a elevado a t
y igual a 1 menos e elevado a menos t. E assim fica tudo em ordem a t, que é a forma que nos permite ter mais rigor possível, uma vez que indiretamente a função é uma função em ordem a t. Para o caso 2, poderíamos ter um exercício deste género, em que fazemos primeiro para uma variável, que é o r, e depois para outra variável, que é o θ. De resto, tudo igual, na verdade parecido, porque eu aqui não vou ter derivada total, continua a ser parcial, significa que a outra variável vai ser considerado como constante, mas de resto é a mesma coisa. Aqui estou a fazer a derivada da função em ordem às que seriam apenas as variáveis independentes. E aqui eu estou a fazer que o x que está aqui, estou a derivá-lo em função de uma das variáveis que nós queríamos. Okay? Porque a função é indiretamente uma função de θ e r. Depois faço a mesma coisa para o y. Isto na parte dos r's. Depois na parte dos testes faço a mesma coisa. Derivo o x e o y, que seriam supostamente as independentes, derivo em ordem a θ, tanto um como o outro. Para depois aplicar a fórmula e ser só substituir as coisas. Portanto, tenho uma parte a multiplicar por outra, mais uma a multiplicar por outra, e é apenas isto, tal como nós já tínhamos feito. Não vou estar sempre a repetir, para não ser demasiado insistente nisto, uma vez que eu acho que é algo que ficou bastante simples. Depois também, então, eles têm aqui uma nota em que, nesta função seria de forma clara, igual a r ao quadrado. E de onde é que eles tiraram isto? Porque 2r é igual a dizer que é r vezes r. E r vezes r é r ao quadrado. E porque a função supostamente iria dar r ao quadrado? É muito simples. Eu aqui teria que substituir no x, teria que substituir por r seno θ, e ali no y eu teria que substituir por isso. Ou seja, como eu tenho ali o quadrado na função, tanto que no x como no y, o que iria acontecer era isto. Ficaria aqui ao quadrado. Tanto num como no outro. Quando eu tenho tudo ao quadrado, mas lá dentro está a multiplicar, posso meter os quadrados nos dois. Ou seja, ficaria r ao quadrado vezes cosseno θ ao quadrado, mais r ao quadrado vezes seno θ ao quadrado. Eu poderia meter em evidência, ficava r ao quadrado vezes cosseno θ ao quadrado mais seno θ ao quadrado. Cosseno θ ao quadrado mais seno θ ao quadrado pode ser mais conhecido por seno x ao quadrado mais cosseno x ao quadrado igual a 1, fórmula fundamental da trigonometria. Portanto, seria r ao quadrado, que está em evidência, vezes 1. Vai dar exatamente r ao quadrado como nós aqui temos. Portanto, nós já saberíamos que iria dar isso, o que condiz com isto aqui. Tão simples quanto isto. Assim chegamos a este teorema final, que nos permite fazer a derivação composta independentemente do número de variáveis independentes que uma função possa ter. Portanto, isto permitiria-nos ter uma função com infinitas variáveis, embora a gente sabe que no mundo real isto não exista, mas o teorema é algo geral, está generalizado para qualquer número. E vamos perceber isto, para quem tem um pouco mais de dificuldades, o que é que significa isto do x1, etc, xn. Isto são o número de variáveis independentes que a função inicial teria. Corresponde ao quê? O x, y, z, etc. Mas porquê é que nós não escrevemos literalmente isso? Porque se as letras acabarem, é mais fácil eu usar números. Ter apenas o x e dizer que é x1, x2, x3. E são várias variáveis independentes que uma função poderia ter. E depois, na composição, eu tenho o tal t. Poderia ser outra letra, não interessa. Mas é também a mesma lógica de T1, T2, T3, etc. Até o Tm. Portanto, M variáveis, segundo a qual se poderia fazer a derivação composta de uma função que não é elementar. Tem uma composição. E o que nós fazemos é exatamente isto. Temos a primeira variável independente da função inicial, depois vem para aqui, fazemos em função à variável que nós estamos a compor, função, e a mesma coisa. Isto é como se fosse um x, agora aqui um y, agora o y em t, depois seria o z, depois o z em t, e por aí fora, independentemente do número de variáveis que nós precisamos ter. E é sempre somar, está sempre a somar as coisas, ok?
Vamos lembrar o conceito de função composta. Se eu tenho uma função que é definida desta forma, g após f, é assim que se lê. Se fosse ao contrário, se tivesse primeiro o f e depois o g, seria f após g. Mas se é g após f, significa que eu só vou fazer a transformação correspondente à função g após eu fazer a da função f. Portanto, na função f, eu tenho um dado de entrada, que é o input, que é algum valor aqui no conjunto A. E se for no conjunto A, a partir da expressão da função, vou obter um output no conjunto B. Mas reparem agora, este output no conjunto B vai servir de input de valor de entrada da função G. Ou seja, já efetuei o f, o resultado do f vai ser a entrada para a função G. Esse resultado de entrada vai ter aqui um output, que é um resultado de saída. Vai ser algum valor aqui no conjunto C. Desta forma, a minha função h, que é definida por uma composição de funções, tem como valor de entrada este aqui, um valor no conjunto A e um valor de saída no conjunto C. É como se passe de um para o outro, ou seja, começa aqui no início, só termina lá no final, que é o resultado da última função que pertence a esta composição. Vamos falar agora como seria a derivação composta para funções vetoriais. O que eu falei no slide anterior é muito importante para compreendermos melhor este conceito, mas é algo que já existia para o que nós falámos da derivação composta para funções escalares, mas aqui é ainda mais importante, porque eu tenho que perceber que se eu tenho assim uma função que é g após f, ambas as funções vetoriais, isso significa que aqui o f, que é o que acontece primeiro, porque eu só faço g após fazer o f, tem Rn como domínio, ou seja, o domínio, no fundo, vai ser um vetor, com resposta tem aqui outro vetor. E esse outro vetor vai ser o input, vai ser o domínio da outra função, que é g, que só é feita após eu fazer o f. Como resposta, vai ter o RP. Pode acontecer que este P seja igual a 1. Significa que o valor que me retorna é um valor escalar. É apenas um número, como nós já vamos fazer, como nós vamos ver um exercício parecido a este. É importante perceber que quando eu tenho aqui ponto A, este é A1, A2, A3, ou seja, seria uma infinidade de pontos, ok? Segundo os quais eu estou a avaliar a minha derivada composta. Isto aqui vai funcionar tal e qual como nós já conhecemos a derivada composta de cálculo 1. Por exemplo, se eu tiver seno 2x, isto não é um seno elementar, então tenho que fazer a derivação composta. É a famosa regra da cadeia. Por isso, o que é que eu faço? Vou fazer a derivação como se fosse só um x, mas mantenho o argumento. Portanto, se eu derivar um seno de x, como é que fica? Fica cosseno de x. Mas se mantenho o argumento, vai ficar cosseno de 2x. Mas depois eu vou derivar só o argumento. Se o argumento é 2x, eu vou derivar este 2x, que é o que está aqui dentro. A derivada de 2x é simplesmente 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2. A regra é sempre esta. De forma semelhante é o que nós fazemos aqui. Nesta regra que nós temos aqui, eu estou a fazer a derivação composta num ponto, que um ponto pode não ser só um valor, pode ser 1, 2, 3, 2, 1, dependendo. Podem ser infinitos valores neste ponto, na teoria, claramente. Então eu faço a derivação como se fosse um todo, mas mantenho ali o ponto A1, A2, etc. E depois multiplico só pelo que está aqui dentro, que é muito semelhante ao que eu já sabia de derivação composta, em que nós usávamos a conhecida regra da cadeia. Não é preciso saber o nome. Não. Então isto aqui eu vou fazer agora a derivada. Ah, António, como é que eu sei que é a derivada? Porque eu tenho ali o nabla. O nabla é o quê? É isto. Indica o quê? O gradiente. O que é o gradiente da função? No fundo, é eu colocar todas as derivadas parciais.
Se eu tiver uma função escalar, eu só vou ter uma função componente, portanto vai ser um vetor linha. Se eu tiver uma função vetorial, ou seja, cujo output são vetores e não só um número, eu vou ter uma matriz jacobiana. Tenho várias linhas. Cada linha corresponde a uma componente. Cada coluna corresponde a uma variável x, y, z, etc. Ou então representadas por x1, x2, x3, x4, x5, etc. Vai por aí fora. Como eu já tinha dito antes, se o p é igual a 1, então isto seria para uma função escalar. Aplicando na prática, se eu tiver esta função aqui, tem esta expressão, eu posso nomear uma outra função, que seria a função h. Com que objetivo? Vamos ver em primeiro lugar. O que é que eu quero obter? Quero obter isto. O gradiente da função no ponto 1, 1. Já me lembrei no slide anterior, o que é que no fundo é o gradiente. Eu sei isto. Eu vou definir uma nova função, que é a função h. A função h tem como output, como resultado isto. Isto aqui é exatamente o que vai aparecer aqui. Sem tirar nem pôr. Ou seja, isto vai passar a ser a minha função h, em função das variáveis x, y. Por isso é que aqui o vetor u está em x, y, está em ordem em x, y, e o vetor v está em ordem também em x, y. E nós escrevemos aqui de lado as expressões dos vetores. Porque quando eu digo que uma função é vetorial, se o resultado é vetorial, então eu tenho que definir qual é que seria a expressão segundo a qual eu saberia o resultado, saberia o output, ou seja, o valor para cada uma das funções componentes. Então, no fundo é isso. Eu estou a dizer que é o meu G, como está aqui, após H. Ou seja, eu faço o H e depois faço o G. O output do H vai ser o input do G. E eu obtenho isto. Que a função xy é igual a G após eu fazer F. Então, no fundo, é isto que eu vou ter. Para eu saber o gradiente, que é um objetivo. O gradiente da função é igual ao gradiente de G de h de xy vezes o gradiente de h de xy. Porquê é que eu faço isto? Lembrem-se. Eu depois faço a multiplicação do que está ali dentro. Tal e qual como quando eu expliquei o seno de 2x, em que depois multiplicava pela derivada de 2x, em vez de derivada agora é gradiente, que é o conceito que foi introduzido agora em análise 2. Se eu fizer uma substituição direta, se eu fizer simplesmente a substituição daqui do xy por 1, nós vamos perceber, pelo que eu tinha definido aqui, que vamos obter um certo determinado valores, um valor para um e um valor para outro. E para isso eu faço simplesmente substituição direta. Aqui em cima, se eu quero saber quando o x e o y é 1, basta-me fazer 1 menos 1, que é 0. Que é o resultado que eles me deram aqui. Para o outro, aqui em baixo, são os dois 1. Então é 1 mais 2 vezes 1, que é 3. Eu obtenho este valor. Este valor eu vou pôr aonde? Vou substituir aqui. Ali, onde está h de xy, meto 0,3. E eu chego a isto. Mas eu sei ou não quanto é que é isto. Dizia ali em cima. Este resultado, dizia aqui, 3,2. Então é o que eles depois complementam aqui em baixo. Como 3,2. Ou seja, seriam as derivadas parciais dessa função componente segundo a primeira variável e a segunda variável, que a partir daqui seria o x e o y. Já na função h, a função h, lembrem-se, eu tinha definido a função h desta forma. Isto é o output, ou seja, se eu tenho duas funções componentes, isso vai dar um vetor, é uma função vetorial. Então eu posso fazer aqui uma matriz jacobiana. Linhas para as funções componentes, colunas para as variáveis.
E o que é que eu faço? Eu simplesmente fiz a derivada destas funções que eu defini aqui, fiz a sua derivada. A derivada em ordem a cada uma das variáveis, portanto são derivadas parciais. E o resultado foi o que aqui está aqui. Portanto, se eu faço em ordem a x, tudo o que tiver o y sozinho e eu queira a sua derivada, isso vai ser zero, porque é considerada uma constante. E então eu venho aqui para este resultado, é só substituir. Este aqui eu já sei, este aqui eu fiz ali a matriz jacobiana. E o resultado é 5,1. Se alguém não souber como é que é 5,1, é rever os conhecimentos de álgebra ou depois a tirarem-me essas dúvidas pessoalmente ou por mensagens. E assim obtemos o nosso resultado sobre o gradiente da função f no ponto 1, tal e qual como nós queríamos. Se por outro lado eu tiver uma função como esta, f de x, y, mas o y não é apenas y. O y é uma função em ordem a x. Por exemplo, o y de ser 2x. Isto é só um exemplo, poderia ser outra coisa. Ou seja, nós vemos que aqui há uma composição. De forma semelhante ao que eu tinha anteriormente. O que é que eu tinha? Na derivação composta que nós falámos. Por exemplo, o x e o y serem em ordem a t. Por exemplo, o x ser 2t e o y ser t ao quadrado. Poderiam ser outras coisas. Portanto, aqui eu também posso fazer uma derivação composta. Como é que seria essa derivação composta? Eu quero derivar função f em ordem a x. Porque em ordem a x? Pá, a única variável que nós temos aqui. Por exemplo, no outro caso, se nós fizermos uma equivalência, seria no caso em que eu queria fazer em ordem a t. Porque eu teria outro caso, que era o st, podemos ter também outras variáveis, mas aqui é só o x, ok? É como se fosse só o t. Começando por fazer a minha derivada parcial em ordem a x, mas o que é que eu tinha? Isto aqui também ia para ali, a mesma variável. Eu ia derivar isto em ordem à outra variável na minha composição, que neste caso é também o x. Se eu quero derivar x em ordem a x, se a variável é x, eu não vou olhar para o x como uma constante. Derivo x vai ser 1. Ou seja, isto tudo vai ser 1. Portanto, depois posso ali omitir porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isto aqui está a multiplicar. Mais a outra parte. A outra parte é o quê? Lembrem-se, a função está construída segundo as variáveis x e y, mesmo que o y seja em ordem a x. Portanto, eu também tenho que contabilizar a derivada da função em ordem à variável y. Por esta razão que eu disse agora, o que vai acontecer é que aqui eu vou ter que fazer a derivada de y em ordem à derivada x. Como aqui só há uma variável, segundo a qual eu estou a fazer a minha derivada, porque na verdade, a função é indiretamente uma função de x, eu vou ter aqui uma derivada total, ok? Derivada total com este d normal, ok? Lembrando sempre que esta derivada repete-se ali, esta ali repete-se ali. Tão simples quanto isto. Agora, se eu fizer aqui uma estratégia de igualar a zero, tal como está aqui o teorema, o que é que eu poderei concluir? Se fizer isto que eu estava a propor, igualar a zero, tal e qual como está o teorema, vejo o dy dx, eu quero fazer a derivada implícita, portanto, quando o y é uma função de x, eu vou deixar aqui a derivada parcial da função
em ordem Y. E no fundo vou pegar nesta parte e passar lá para o outro lado. Portanto, troco o sinal. Desta forma, o que eu vou obter é isto. Para simplificar, digo que aqui em cima é o f de x, portanto, derivada da função parcial em ordem a x, depois aqui em ordem y. No fundo é como se isto tudo fosse só f de y, depois passa para o outro lado em denominador. Lembrando que isto tudo é como se fosse só f de x. Para aplicar, eu tenho aqui esta equação, cosseno de xy igual a 1 mais seno de y. Se eu quiser fazer a derivação implícita, eu vou simplesmente aplicar o teorema igual a função a zero e vou obter as derivadas parciais em ordem a x e em ordem a y. Porque eu sei que a derivação implícita é literalmente menos derivada parcial em ordem a x a dividir por derivada parcial em ordem a y. Aqui em cima é a ordem a x e aqui em baixo é em ordem a y. E não esquecer o menos. Reajustando isto, obtive este resultado. Para generalizar este conceito que já falámos, chegamos a este teorema, que é preciso prestar atenção o que significa este U. U é como se fosse o y do que nós falámos anteriormente. Só que agora ele pode depender das variáveis anteriores, das que estavam ali antes. Por isso é que diz aqui que U é uma função de x1, x2, xn, por aí fora. Igual, novamente, a zero, tal e qual como eu já tinha antes. Eu calculo da seguinte forma: é o menos a derivada que está aqui em baixo, a derivada parcial desta variável, a dividir pela derivada parcial do que estava ali em cima. Lembrando que a derivada parcial de 1 não pode ser zero apenas por um simples facto, que é por estar aqui no denominador. Isto é algo que eu não tinha dito antes, estou a dizer agora, mas quando aparecem estas condições vocês têm que tentar perceber o porquê. Não aceitar só porque sim, pode haver algumas questões que foram deduções muito longas e tudo mais, coisas que se foram percebendo e não temos matemática suficiente para saber o porquê do porquê do porquê do porquê, mas na medida do possível, quanto mais coisas soubermos, menos confusão faz na nossa cabeça e mais conseguimos progredir na nossa matemática. Para concluir, este seria um exercício que poderia aparecer, com mais variáveis para fazermos a derivação implícita. Vamos fazer primeiro em função à variável x e depois em função à variável y. Temos esta equação aqui, nós queremos igualar a zero, criando uma função. A função que eu criei a partir desta equação passa a ser esta, para eu poder igualar aquilo a zero. E agora é só seguir a fórmula. Derivada parcial de x em cima, derivada parcial de z em baixo, depois obter o resultado. E aqui é a mesma coisa, é só preciso fazer as derivadas e notar que eu tenho aqui um menos que é para respeitar, que é para eu não me esquecer. Espero que tenham gostado da aula de hoje, pratiquem bastante e na próxima aula nós vamos falar de derivadas direcionais e como é que nós devemos adaptar isso em relação ao que nós já tínhamos falado nas direções de eixo que nós já conhecíamos.